Gente, então, hoje eu vou falar sobre reforma religiosa. Vou direto ao ponto, tá? Primeira coisa, por que aconteceu, quando aconteceu, quais foram os pioneiros nessa empreitada aí de criar novas religiões. E a gente precisa entender isso tudo por partes. Vamos pela primeira parte. O que aconteceu e por que eles criariam uma nova religião? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero falar aqui que eu não estou colocando as minhas impressões pessoais. Eu não estou colocando aqui o que eu acho. E eu não estou falando da igreja hoje. Eu estou falando, e eu critico, quando eu falo em criticar, é quando eu coloco os pontos negativos do que aconteceu no passado, é para vocês refletirem historicamente. Eu não estou falando mal de religião de A, B, ou C ou D, tá bom? Só que eu sou professora de história e é revoltante que às vezes a gente que é professor é mal visto. Ai, professora de história falando sobre religião, católicos não pode. Porque a professora de história, eles acreditam tudo. Eu não tenho impressão nenhuma. Quando eu tô aqui como professora, eu não tô colocando as minhas impressões pessoais, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa. A igreja que eu tô falando é uma igreja do passado, não é a igreja de agora, tá? Eu tô falando de uma igreja que errou, mas que hoje assume uma nova postura, mesmo porque as pessoas mudaram. E foi no século XVI, estamos no século XXI. Então, são 500 anos aí de mudanças, de pessoas, de renovação, tá bom? Vamos começar pelo início. Durante a Idade Média, a gente sabe que vigorava na Europa, o que acontecia na Europa... Minha cachorra, adora latir quando eu tô gravando o vídeo. Então, o que acontecia na igreja na Europa nesse período? A igreja católica, ela era a soberana dentro da Europa, dentro do cenário europeu. Por quê? Não existia uma outra religião para competir com ela, tá? Isso aconteceu, se manteve desde o Império Romano, que foi quando a religião católica deixou de ser perseguida e passou a ser a religião oficial do Império Romano, tá? Mas isso é uma outra história. Depois, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais sobre a formação da Igreja Católica, como aconteceu, vale muito a pena. Inclusive há documentários assim na internet, são interessantíssimos. Se eu fosse vocês, eu assistiria. Mas eu vou falar aqui sobre quando ela já exercia a sua soberania no continente europeu durante o sistema feudal, ou seja, quando ela estava sendo a única igreja que existia na Europa durante aquela Idade Média, né, que já passou. A igreja, ela deixou um pouco de lado o que ela deveria fazer, que era provocar nas pessoas o perdão, o amor, a fraternidade, a busca por Deus, e ela passou a se interessar mais pelo poder material. Essa é a verdade, tá, gente? Então ela passou a provocar as pessoas a irem à igreja, não por vontade, porque gostam, porque amam a religião e porque realmente querem o perdão. As pessoas acabavam sendo induzidas a irem à igreja porque, se elas não fossem, elas iriam ir para o inferno se morressem. Esse era o pensamento da Europa. Principalmente porque durante grande parte da alta e da baixa Idade Média, os europeus, eles viviam pouco, se alimentavam mal, não tinham nenhuma instituição de ensino. Aliás, instituições foram criadas pela própria Igreja Católica, as primeiras universidades, já na baixa Idade Média, tá? Então, o ensino que era dado às pessoas que não eram analfabetas naquele período, que não seriam todas, era dado pela própria Igreja Católica. Então, ela vigorava, ela era importante tanto no cenário educacional, quanto também no cenário religioso. E eu estou falando Europa, eu não estou falando do continente asiático, porque já existiam suas religiões, não estou falando do continente africano, porque existiam religiões, inclusive politeístas, né? Eu estou falando o cenário específico, continente europeu. Então, as pessoas, elas acabavam indo para a Igreja Católica por medo de ir para o inferno, mesmo porque elas não tinham fonte de conhecimento, não tinham livros, não liam livros porque não sabiam nem ler, né? Então ficaria muito difícil elas se contraporem às informações dadas pelos padres naquele período, tá? Então o que acontece? A Igreja Católica, aquela instituição enorme, rica, e pá, não sei o quê, e de repente as pessoas que fossem contrárias à Igreja Católica eram caladas. Até que veio um cara diferente, um cara que mudou isso, meteu
pé na porta. Na verdade, ele não meteu, na verdade, o pé. Ele meteu 95 teses na porta. E eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês. O nome desse cara é Martinho Lutero. O Martinho Lutero, ele era um monge alemão, membro da Igreja Católica. Só que ele começou a perceber alguns absurdos. A discrepância em relação a como era a vida das pessoas da igreja, ou do cenário europeu, e como era a igreja. Ou seja, era uma igreja rica com uma população muito pobre. Igreja rica, população pobre. Igreja rica, população pobre. E se a população é pobre e a igreja é rica, isso é sinal de uma coisa que não faz sentido. Se a igreja é para ter a caridade, a poação, a fé, o amor, o perdão e tudo mais, por que ela tem dinheiro e ela deixa os seus filhos passarem por dificuldade? Então ele começou a pesquisar a fundo de onde tinha vindo aquela enorme riqueza, a ostentação, né, da Igreja Católica. Então ele começou a perceber que a Igreja Católica ela fazia o papel de venda de indulgências. Ah, Binda, mas o que é venda de indulgências? No caráter normal seria a venda de relíquias que fossem, por exemplo, um pedacinho do véu da Nossa Senhora, um pano que foi de Jesus. Poderia ser isso. Mas no sentido que eu quero falar aqui, a venda de indulgência seria: eu sou membro da Igreja Católica e tem uma pessoa que está no seu leito de morte. E é muito rica. Ela não é rica porque ela tem dinheiro, ela é rica porque ela tem terras. Então eu vou pegar, porque na Idade Média tinha isso, não tinha moeda, entendeu? Então as pessoas eram quanto mais terra, mais rica. Então as pessoas, no seu leito de morte, muitas vezes davam suas riquezas para a igreja em troca de perdão, tá? Essa, no caso, é a tal da venda de indulgências também. E aí, o que aconteceu? Isso passou a se tornar uma prática corriqueira, comum naquele período. Vender perdão por terras, ou seja, por riquezas materiais. E talvez nisso é o grande pecado, porque não se vende perdão, né? Não se vende. Perdão aqui, ó, seu coração tem que estar em paz, puro, paz. Enfim, isso aconteceu durante a Idade Média. O monge Martinho Lutero, membro da Igreja Católica, percebeu, fez um estudo profundo sobre como aconteceu isso quando, em uma viagem que ele foi ao Vaticano, a riqueza e tal, e ele pesquisou e criou 95 teses que afirmavam a venda de indulgências, essas práticas de trocar perdão por benefícios. E o que acontece? Nesse contexto, ele pregou essas teses, essas 95 teses, na porta da igreja, e isso assombrou o cenário católico. E isso provocou outras pessoas a fazerem novas revoluções, reformas. O que é reforma? É mudar o que não tá legal. Pô, não tô legal, não tô me sentindo bem nesse ambiente, essa cor não me agrada, essa cortina não faz muito o meu estilo. Então eu vou adequar a cortina, o espaço, para que eu me sinta melhor. E nesse sentido foram criadas as religiões protestantes, uma forma de protestar contra as coisas erradas da igreja. E uma curiosidade, assim, que não... joguei. É estranho um religioso, um religioso, quando eu falo, é padre ou freira, ele não poder casar. Naquele período, eles não poderiam casar. E talvez essa proibição do casamento seria para que essas riquezas materiais não fossem espalhadas, né? Não fossem diluídas entre herdeiros desses padres, desses religiosos, tá? Só joguei isso aí. Mas, voltando ao assunto aqui do Martinho Lutero. Depois que ele criou as 95 teses, é claro, ele foi expulso, né? Ele foi excomungado, ele foi expulso da Igreja Católica e ele decidiu fundar a sua própria religião. Uma religião em que ele pegaria, olha só, eu vou me separar da igreja, mas eu vou pegar isso aqui que eu acho que é legal pra mim. Eu vou pegar isso pra mim e o resto deixa lá. Então ele abriu mão de algumas coisas que a Igreja Católica tinha como uma coisa legal. Por exemplo, no luteranismo, que foi a igreja fundada por Martinho Lutero, não existe culto a imagens, tá?
Os sacramentos são só 2. E se vocês quiserem ver mais, procura o livro lá e lê, porque eu não tô lembrando de tudo de cabeça, que eu só tô aqui para poder explicar para vocês o básico do básico do básico, para vocês entenderem o que vocês forem ler, tá? E para os meus alunos, é só para vocês realmente relembrarem aquilo que nós dissemos em sala. Então, foi exatamente isso. O Martinho Lutero foi o pioneiro, ele criou uma religião que foi o luteranismo, que pegava as melhores coisas da católica e transformava em uma nova religião. Uma religião que começou no protesto. Por isso, uma religião protestante, tá bom? Segundo caso. O segundo carinha que a gente vai falar, esse cara é o João Calvino. João Calvino, em alguns livros, ele diz que ele é francês. O João Calvino, ele criou a igreja calvinista. E ele criou, na verdade, o protesto dele foi em relação ao desprezo que a igreja católica, muitas vezes de forma hipócrita, fazia para os burgueses. Quem eram os burgueses? Burguesia é uma classe social que vocês sabem que no passado foi criada, que ela surgiu através do trabalho. O cara trabalha, ganha o lucro e esse lucro faz com que ele se torne uma pessoa próspera, né? Com dinheiro, com uma situação financeira privilegiada, beleza? Então, o cara trabalhava e lucrava. Em troca, ele ficava próspero. E muitas das vezes, inclusive em passagens bíblicas, os membros da igreja, eles começavam a apontar o dedo para essas pessoas. Mas o lucro é pecado, a usura é pecado. Então, esse cara não vai para o céu, porque esse cara, ele pratica uma coisa que é pecado, né? Então, o burguês não vai para o céu, porque não importa o coração dele, isso no passado. Não importava o coração bom, cheio de alegria, cheio de paz, a caridade, nem nada disso. A única coisa que importava era que ele estava